Atuando em quase todo o território nacional desde 1967, a Versani Sandrini oferece soluções de higienização ambiental, segurança patrimonial e eletrônica, gestão de estacionamentos, engenharia de manutenção e gestão de ativos. Presente em indústrias, shopping centers, aeroportos, hospitais e instituições de ensino. A Versani Sandrini dispõe de grande tecnologia, oferecendo transparência, credibilidade, pioneirismo. Foco no negócio, e o nosso negócio é atender você. Versani Sandrini, sempre ao seu lado. Olá a todos, o meu nome é Érica Rieira e eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O Papo de Comprador é um programa feito para você, profissional da área de compras, trazendo pessoas experientes do mercado sobre assuntos de relevância para a área de procurement. Olá pessoal, eu sou André Gugel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O tema do programa de hoje é sobre gestão de risco de fornecedores, como que as empresas tratam esse assunto dentro da sua estrutura de compras e mitigam seus riscos com fornecedores. Esse episódio é oferecido por Versani Sandrini e conta também com o patrocínio de Level, soluções especializadas em procurement, Avipan, viagens corporativas e eventos, e com o apoio de RCon Online. Olá pessoal, o nosso Papo de Comprador de hoje, a gente tem aqui os nossos convidados, né, a Márcia Rocha, gerente de compras do Grupo Fleury, a Michele Gouveia, de Gouveia Pontes, gerente de governança em suprimentos e compras de indiretos da Andrade Gutierrez, e o Adriano Godoy, Compliance Manager da Dentsu International. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo de Comprador. Primeira pergunta é se vocês são bons de papo, né? Isso é importante para a gente começar. Mas vamos lá, gente. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, né, sobre a questão de gestão de risco de fornecedores, o que vocês entendem como gestão de risco de fornecedores, né? Olhando a ótica de compras, né? Qual é a visão de vocês sobre esse tema, né? O que vocês entendem que é fazer uma gestão de risco de fornecedores? Márcia, eu vou começar com você, por favor. Para mim, a gestão de risco de fornecedores é toda ação que o fornecedor pode fazer que impacta no meu negócio. Quer que seja alguma perda financeira, violação de dados, uma entrega com atraso, qualquer uma ação que o fornecedor faça que impacta diretamente no meu negócio, ou lá na ponta, né, no fim do meu negócio, ou na marca da empresa que eu estou trabalhando, é risco de fornecedor. E essa gestão, ela é como a gente consegue acompanhar tudo isso e agir de uma forma ágil para que elimine ou esse risco seja mitigado. Obrigado, Márcia. Michele, por favor. Para mim, gerir risco de fornecedores, né, é uma atividade preventiva que as empresas realizam para conhecer os riscos inerentes da sua cadeia de fornecimento e criar processos, né, desenhar uma governança para mitigá-los e acompanhá-los, né. Muitos desses riscos, né, eles podem comprometer a reputação da empresa, gerar problemas de qualidade, até mesmo interrupções nas entregas, dentre outros passivos. Então, é muito importante que você conheça e desenhe uma governança para tratá-los. Bacana. E você, Adriano, como é que você vê isso? O que você entende como gestão de risco de fornecedores? Quando a gente fala da perspectiva de compliance sobre gestão de riscos de fornecedores, a gente tem uma série de fatores que a gente tem que mitigar, né? Compliance é uma área que eu entendo que atua de forma complementar, porque a ponta, né, a frente do negócio é a parte de procurement. Então, vocês é que executam os controles necessários para que a companhia tenha uma segurança mínima. Então, eu acho que a parte de procurement, a parte de gestão de risco de fornecedores, ela está muito associada à questão, por exemplo, de conflito de interesses, a questão de políticas anticorrupção, a questão de procurar não ter tipo de relações com pessoas politicamente expostas, né? Sem falar também nos riscos da companhia com relação ao desperdício de dinheiro, favorecimentos, riscos de sanções econômicas. Então, eu entendo que a área de procurement é uma área que ela
é fundamental para a execução dos controles internos da companhia. E a gente tem que ter políticas muito bem estabelecidas e claras para isso, e controles também tecnológicos, porque políticas sem controle acaba virando, assim, letra morta no papel. Então, eu entendo que a gestão de riscos tem que ser feita por esse departamento, e o departamento de procurement ele é fundamental para a área de compliance e para a área de auditoria também. Legal. E dando continuidade, eu queria então agora saber de vocês se vocês entendem que as empresas tratam essa competência e a gestão de fornecedores de forma assimétrica, ou se vocês percebem claramente no mercado que existem diferenças no tratamento desses riscos de empresa para empresa ou de setor para setor. E eu queria então começar por você, Michele. Se você puder falar um pouquinho para a gente disso. Na minha opinião, essa atividade ela tem especificidades, né, de acordo com o setor de atuação e da categoria de fornecimento. Então, esses riscos eles são diferenciados dependendo do setor de atuação. Então, é necessário realizar uma análise mais detalhada das categorias críticas de fornecimento, ser mais exigente na avaliação de risco dessas categorias, desses fornecedores que têm mais impacto no seu negócio, porque se você tiver o mesmo nível de exigência e avaliação de risco de todas as categorias de fornecimento, você pode ter um impacto muito grande na velocidade do processo de aquisição e até mesmo na operação da empresa, né? Por exemplo, né, se você atua numa indústria de construção civil, avaliar risco de fornecedor de areia é algo muito crítico que pode gerar passivos ambientais de bens de consumo. Talvez essa categoria não seja tão relevante, você não precise de uma análise de risco tão detalhada dessa categoria. Então, na minha opinião, a gente deveria, sim, tratar de forma diferente. Legal. E você, Adriano? Bem, na minha experiência, isso sempre variou muito em função da existência ou não de um órgão regulador no setor que a empresa está trabalhando. Então, conforme a própria Michele falou, se você for pensar em construção civil, você vai ter a sua particularidade. Então, você fazer a gestão do fornecedor depende do setor que você está atuando e da especificidade do produto que você tem para oferecer para o mercado. Mas, sem dúvida nenhuma, é assimétrico, sim, e a existência de um órgão regulador com preocupações específicas com relação ao produto que você está vendendo vai fazer toda a diferença no processo que você tem de controle. E você, Márcio, o que você acha disso? Eu concordo, tanto quanto a Michele falou, quanto o Adriano, em relação ao setor e ao órgão regulador. Então, por exemplo, o que é necessário para uma empresa de saúde, a Anvisa, de repente, não faz sentido nenhum para uma empresa como, sei lá, de tecnologia ou outro segmento. E eu também acho que, para completar isso, acho que internamente, dentro da empresa, é necessário a gente fazer uma classificação desses riscos, né? Então, o que pode ser baixo, o que pode ser alto ou até estratégico, a gente divide às vezes dessa forma. E aí, o que eu vou precisar de cada fornecedor? Às vezes o fornecedor é um fornecedor de uma compra única e ele tem uma quantidade enorme, por exemplo, sei lá, de protestos. Ou uma empresa muito grande que vai ter sempre muitos protestos. Então, aquilo é um risco para mim? Não é. Eu posso classificar ele como baixo e comprar dessa empresa? Então, acho que isso faz uma diferença. Quando a gente avalia também a carteira de fornecedores da empresa que a gente trabalha. E aí, para cada uma, a gente faz um mínimo aí aceitável para ter o risco ou não, ou se for o caso, assumir esse risco e como que a gente vai tratá-lo e ter planos para que ele efetivamente não impacte na empresa. Legal. Eu ia fazer um comentário que, assim, da minha experiência pessoal, né, profissional, eu trabalhei em três empresas de áreas totalmente distintas, né? A automotiva, a bancária, a tecnologia bancária e agora de prestação de serviços de comunicação. E, como vocês bem disseram, a matriz de riscos dos fornecedores ela era completamente distinta entre elas, porque, obviamente, quando eu estou na automotiva, uma preocupação com entrega, qualidade, para evitar recalls, esse tipo de coisa, ele é um assunto muito forte. Claro, eu não estou falando das questões só de compliance, além das questões de compliance. Mas quando a gente vai já para a prestação de serviços ou de bancos, as questões de imagem, de PEP, essas questões de compliance já ficam muito mais fortes, porque eu não tenho uma demanda de entrega que me exija, né, uma equipe de supply chain super, assim, fazendo follow-up com risco de entrega. Então, a matriz de risco ela muda completamente.
E é super importante nesse momento que a equipe de procurement atue, né, com a equipe de gestão de riscos para compor quais são os riscos que cabem para cada empresa, né? E aí é um trabalho de equipe. Eu acho que é super importante que esse trabalho de equipe se use CrowdGeek, que se use a experiência da área de compliance para montar essa matriz. Né? Você falou um ponto legal, né? Até meio que consolidando o que já foi falado por vocês até aqui, né? Esse cara chamado risco, ele tem várias facetas, né? A gente falou de financeiro, a gente falou de reputacional, de continuidade, de segurança da informação, que demandam competências completamente diferentes para poder fazer uma boa análise do risco. E aí a pergunta que eu queria até pegar, né, esse ponto, né, e endereçar para vocês é o seguinte: dado que essa análise é bastante complexa e endereça, pelo que a gente tem discutido até aqui, competências muito diferentes, essa atividade deveria estar aonde dentro da companhia? Dentro de compras, dentro de uma outra área a ser construída dentro da empresa? Como é que vocês entendem a estrutura de gestão de risco? Onde que esse negócio deve ficar, afinal de contas? Vou começar por você, Adriano. Bem, gente, eu acho que vocês já anunciaram boa parte das minhas opiniões, né? Aquilo que eu tinha para dizer com relação a isso. Bem, o risco, eu faço das palavras de vocês as minhas palavras, né? A gestão de risco tem que ser uma coisa compartilhada por todos os departamentos da companhia. A área de procurement, na área de compras, se você pensar numa pirâmide, né, na estrutura de governança corporativa, ela está na primeira instância, que é a parte operacional, que é a parte que vai executar os controles de risco. E aí você tem que pensar na segunda instância, que é os controles preventivos, quando a gente está falando da área legal, da área de compliance e da área de controles internos, e temos que também pensar na terceira instância, que é a auditoria interna, né, que é o controle detectivo. Então, quando você vai fazer, eu entendo que a gestão de risco, ela tem que ser vista de uma forma global, e quando você vai fazer todo um desenho de controles internos, para que você faça essa gestão de risco de fornecedores, você tem que envolver todas as áreas, porque cada um vai trazer a sua perspectiva diferente. Então, por exemplo, o legal, ele vai falar sobre as características que tem que ter o contrato de determinado fornecedor. A área de procurement vai falar, por exemplo, do volume de cotações que você tem que ter para que não haja, por exemplo, o risco da gente pagar em overpricing em determinado fornecedor. Desculpa, a área de procurement. A área de compliance, ela vai falar, por exemplo, dos riscos de conflito de interesse, dos riscos de corrupção, dos riscos de políticas de sanções econômicas, de fraude que a gente pode fazer como controle preventivo. E a área de auditoria interna, ela vai verificar o quê também? Quais são as possibilidades de você ter gaps nos controles internos, de modo que isso possa acontecer um override, né? Ou seja, esses controles possam ser sabotados de alguma forma, e qual é a trilha de auditoria que você tem para ter uma segurança mínima no seu processo. Então, o risco tem que ser uma coisa compartilhada com todos os departamentos, em que cada um entra com a sua parte de informação e eles possam ser mitigados como um todo de acordo com os controles que você implementa. Essa é a minha opinião, do ponto de vista de quem faz o controle preventivo e já fez o detectivo também. Bom, Adriano, vamos ver se as nossas meninas aqui de compras concordam ou não com a sua opinião. Vamos lá, Michele, o que você acha? Você concorda com o Adriano? E principalmente em relação ao papel que ele colocou para a atividade de compra dentro desse contexto, o que você acha? Eu acho que essa avaliação de risco, ela deve sim ter uma participação ativa de outras áreas da empresa, como área de riscos, área de compliance, financeira e etc., mas, na minha opinião, ela deve ser gerida por suprimentos. Por quê? Né? Eu entendo que qualificar o seu vendor list, manter um vendor list saudável, é papel da área de suprimentos, né? Fazer a gestão da sua cadeia de fornecimento. O comprador também, eu acho que ele tem um papel muito relevante nesse processo de qualificação de fornecedores. Ele tem um contato, né, constante com esse fornecedor, desde o momento da contratação até a execução do contrato. Então, eu vejo o comprador como um facilitador desse processo de homologação e qualificação do fornecedor, da sua carteira de fornecimento. Então, eu acho, sim, importante a gente ter compliance junto, definindo a governança, definindo os critérios, auditoria lá, auditando todo esse processo, mas a gestão ficando em suprimentos.
Obrigado, Michele. E você, Márcia, o que você acha? O papel de compras é esse mesmo? Você concorda, discorda? Eu concordo com a Michele. A gestão de fornecedores é com compras. Nós somos o elo também entre todas essas áreas. Nós fazemos o elo com compliance, jurídico e muitas vezes com a auditoria, com os fornecedores e com a nossa área requisitante, o nosso usuário, para quem a gente contrata. Eles às vezes não têm todas as informações e como a gente consegue amarrar tudo isso e traduzir para as áreas efetivamente aonde pode ter o risco ou não e o que realmente é importante. Então, eu acredito que sim, é responsabilidade de compras, essa gestão de fornecedores, essa relação com os fornecedores e com a área requisitante dentro da empresa. Posso só colocar uma observação aqui? É que eu acho que, de repente, eu respondi de uma forma incompleta, tá? E eu agradeço a Márcia e a Michele que me retornaram à pauta da pergunta, porque realmente, respondendo de uma forma muito mais objetiva, mas, assim, a questão é, eu concordo, sim, que essa gestão tem que ser dada dentro do departamento de compras. É responsabilidade do departamento de compras e tem que ser executada. Eu acho que o que eu quis dizer com a minha pergunta é o seguinte, é que todos os assuntos, os riscos inerentes a essa atividade devem ser discutidos com todos. A gestão desse risco, sim, na mão da área de procurement, que são eles que estão ali na linha de frente, no dia a dia, lidando com fornecedores e com todos esses riscos. Mas é muito rico quando você envolve as demais áreas, porque você traz diferentes perspectivas e você pode também adotar controles internos que vão mitigar, dentro da própria área de procurement, riscos que são preocupações legais, de compliance, de auditoria, financeiras, entre outros. Então, assim, entendo sim que tem que estar dentro do departamento, concordo com vocês. Eu acho que eu estava focando muito na questão do risco e não na execução. Então, risco, essa é a minha opinião, execução, o controle desse risco dentro da área de procurement. Bacana, perfeito. Agora sim, a gente está levantando uma série de pontos, do que seria o mundo ideal, Só que assim, existe dentro também da área de compras uma necessidade muito grande de realizar as compras, as aquisições, as contratações de forma ágil, A gente sabe que existe um volume de demandas, existe prazos, existem necessidades. Então, como que a gente faz a compatibilização de todos esses controles e ainda mantém a agilidade de compras? Vocês acham que isso é possível? Que isso são dois assuntos que convergem ou eles acabam divergindo e causando aí um ruído entre o que seria o ideal e o que é possível na prática? Eu queria começar com você, Márcia. Se você estivesse fazendo essa pergunta para mim há 1 ano, 2 atrás, eu acho que eu falaria de forma bem enfática que não era possível. Em toda a minha experiência aí dentro da área de compras, sempre foi bem difícil, assim, fazer a gestão, amarrar todas essas variáveis e de uma forma que fosse com tudo realmente vigente, Então, muito da análise de risco passa por documentos e documentos vencem, mas eu tive uma experiência que começou a partir do final do ano passado, onde com tecnologia, Então eu participei de um Fit Day, que foi proporcionado pela área de inovação da empresa que eu trabalho hoje, em conjunto com a gente, de supply chain, e a gente conheceu uma startup que traz para a gente muito da documentação de fornecedor e junto com toda essa documentação, a gente conseguiu, sim, fazer de forma ágil a gestão de riscos de fornecedor, e foi fundamental nesse momento de pandemia, onde a gente precisava contratar alguns fornecedores, e aí não é segredo para ninguém de vocês, que o grande problema da pandemia para a área da saúde, eu sou da área da saúde agora, eram os EPIs, eram esses kits para os exames, e os nossos fornecedores não tinham como atender, o mundo todo não estava preparado, então os nossos estoques de meses foram consumidos em dias, e para isso surgiram vários fornecedores. Além, obviamente, da avaliação técnica, como é que eu podia garantir que eu estava trazendo fornecedores sem risco, como que eu faria isso? E aí eu posso te dizer que antes a gente demorava mais de 10 dias para avaliar um fornecedor, para pôr para dentro da operação, na parte de compliance, de riscos e essa gestão. E aí, com a tecnologia, com essa startup que a gente tinha começado o projeto no final do ano passado, nós somos muito felizes, porque em 5 minutos eu consigo ter a avaliação total do fornecedor.
através de um e-mail, no título, a gente manda o CNPJ e recebe em 5 minutos um semafórico do fornecedor, né, o verde, amarelo e vermelho, e todos os documentos anexos. Então, assim, foi fundamental a tecnologia para a gente agora, e eu posso dizer que por essa experiência, sim, a gente conseguiu, de forma ágil, ter a gestão do risco, e não só para EPIs que eu estou falando, mas para os fornecedores de serviços, né? Muitos fornecedores se beneficiaram da MP 936, com afastamento de profissionais e tal, e como que a gente garantiria que esses fornecedores voltariam ou não, né? Eles iam demitir, não iam demitir, ninguém sabia qual era o futuro, na verdade, da pandemia, e aí a gente precisava acompanhar on time os fornecedores, e a gente tinha essa agilidade com essa plataforma. Muito bom, muito bom. E você, Michele? Então, essa questão da velocidade é o meu maior desafio, sim, principalmente quando você atua em segmentos de negócio com volume alto de fornecedores, com projetos que você demanda de fornecedores locais por um curto espaço de tempo, que quando você finaliza aquele projeto, você vai para outra localidade, você tem outros fornecedores. Então, isso é, sim, um grande desafio. A gente tem investido também em automação, como disse a Márcia, isso tem sido um grande facilitador nosso, mas a gente ainda tem um volume muito baixo de documentos públicos disponíveis. Então, a gente ainda tem um papel do fornecedor importante no envio de documentações, né? Principalmente a parte financeira, para você conhecer, né, o nível de endividamento, enfim, a saúde financeira do fornecedor. Compliance, a gente já consegue, sim, ter isso automatizado e com uma velocidade grande, mas a gente ainda tem alguns desafios, e eu acho que a gente, como país, precisa evoluir, né, para ter documentos públicos disponíveis e a gente conseguir ter mais agilidade. Mas, assim, um desafio, eu acho que quando você tem uma cadeia de fornecimento reduzida, acho que o ideal é você trabalhar, né, em ter já um vendor list todo saneado e avaliado, mas em determinados negócios esse ainda é, sim, um grande desafio nosso, vencer esse tempo. Muito bom. E você, Adriano? Olha, achei muito interessante as duas colocações, achei fantástica a história da Márcia com relação a essa questão do Covid, né, da pressa de você comprar esses equipamentos, né? Normalmente tem um conceito de que, assim, a pressão exercida por outras áreas, ela é inimiga dos controles, da boa qualidade dos controles internos. Porque normalmente as pessoas, eu preciso desse fornecedor por urgência, e simplesmente passa por cima do volume de cotações que você precisa fazer e atropela os controles internos, né? Eu acho o seguinte, a área de procurement, normalmente ela é vista por muitas pessoas da companhia como a área responsável por fazer economia para a companhia no momento de cotações. Mas como essa área é responsável por fazer economia, e fazer a gestão, muitas vezes algumas companhias não querem investir, né? Eles não entendem que precisa ter um gasto em tecnologia para fazer essa gestão de maneira adequada, né? Então, eu acho que, assim, se a gente quer qualidade na implementação das políticas internas da companhia para fazer a gestão dos fornecedores, você precisa, assim, ter uma iniciativa por parte das companhias de dar budget, dar orçamento para a área de procurement, para que ela possa contratar ferramentas adequadas para implementar os controles internos. Então, assim, não existe possibilidade de você fazer um controle interno manualmente, de uma forma minimamente razoável. Você tem que ter orçamento, você tem que ter ferramenta, e só por meio desse controle interno, o próprio compliance e a auditoria interna também vai ter segurança de que todos os procedimentos estão sendo seguidos. Aí, completando um pouco o que o Adriano falou, Adriano, eu acredito que o orçamento ainda é muito enxuto para a área de compras, né? Historicamente falando, em todos os lugares que eu trabalhei, a gente nunca teve orçamento, mas a gente foi muito feliz quando a gente descobriu essa startup, porque o custo, assim, é muito baixo, é custo de reais, ele não dá impacto nenhum, e foi uma surpresa muito positiva e realmente foi decisivo para a gente. Posso complementar também, olha, aproveitando esse comentário, complementando algo que a Michele disse, a Michele falou sobre sanitização. Eu, felizmente, ferramentas de compliance no mercado, por exemplo, elas são muito caras, muito caras. Eu consegui também um fornecedor específico para a companhia que eu trabalho, já trabalhei com ele em outras companhias, que é barato, e ele tem ferramentas de sanitização que eu simplesmente consigo fazer o screening
de toda a minha base de fornecedores. Então, a partir do momento que você tem uma base de fornecedores que já foi sanitizada, ou seja, você já fez o screening, e você já levantou todos os riscos referentes a cada um deles por CNPJ, o que melhora ainda a qualidade da assertividade com que você está levantando determinado ponto, você já levanta os pontos e fala, olha, esse é o fornecedor delicado, com assuntos, os demais aqui estão limpos, então está tudo certo. Você já tem uma base limpa de fornecedores que você pode trabalhar, e aí os demais você vai fazendo no dia a dia, com uma interação muito boa entre procurement e compliance, naturalmente, e também legal. Então, era só para comentar isso, porque ela comentou da sanitização, eu acho que é interessante colocar que não só o procurement precisa ter ferramenta, mas o legal e o compliance também precisam, porque não adianta você ter um procurement ágil, e aí na hora da formalização de contratos você tem uma barra burocrática e acaba dificultando. E aí a responsabilidade vira de todo mundo. A responsabilidade é do procurement, do compliance, do legal, que não formaliza o contrato e não deixa receber a mercadoria. Então, todo mundo precisa de investimento para que a gente tenha agilidade nos processos. E só completando, a boa notícia é que, pelo visto, as questões de orçamento já não são mais um impeditivo para isso, né? Então, é legal que fica aí a dica para os compradores que estão nos assistindo, né? Para que levem para suas empresas que hoje nós já temos soluções de fácil acesso em termos de orçamento que podem atuar tanto na área de procurement quanto na área de legal e compliance, né? É só uma questão de estar aí aberto ao mercado e procurar, porque já existem opções, né? Não é mais desculpa. Bom, Érica, até aqui a gente falou do que é gestão de risco, quem deve fazer o que dentro desse processo, né, e como fazer. Esse início a gente falou muito sobre isso, mas a gente vai ter que fazer um break aqui, semana que vem a gente continua, na semana que vem a gente vai falar sobre, meu Deus, o risco aconteceu, e agora? O que a gente faz? Mas isso fica para a semana que vem. Ativa ali o sininho para você ser lembrado do próximo episódio, da continuação dessa parte 2 desse episódio. Compartilha lá com seus amigos e aproveitem para assistir os episódios anteriores. Até a semana que vem, pessoal!